ideia ao Yuri, se quisesse transmitir aos participantes o slide, já que aqui não dá para ver tão bem, se isso for possível, e um vai passando por outro, por Bluetooth, que a visualização fica um pouquinho mais agradável. O pessoal de casa certamente está assistindo, né, com a apresentaçãozinha aqui, que vai guiar a gente, mas aqui o sol não deixa ver tanto. Vocês conseguem ler ali o que está escrito? Inteligência, vontade e liberdade ordenada em Cristo. Então, esse é o tema da nossa partilha nessa conferência. E eu me sinto muito feliz de poder estar aqui com todos vocês, como disse, nesse dia bonito. No passado estivemos aqui no Radicalidade na modalidade online e hoje estamos aqui presencial, com essa belezura aqui de artes. Parabéns a Franciane, que confeccionou, Licença, Almir. Oi. É só para avisar que a apresentação está no Abraçar o Mundo. Ah, beleza. E aí, é só pegar lá no Abraçar o Mundo. Quem não for, quem tiver com um colega vizinho aí que não é da comunidade, passa para o lado. E aí a gente vai visualizando. Tem algumas imagens ilustrativas aí que não dá para assistir aqui, para visualizar bem aqui. Bom. Então, eu me chamo Almir, como a Larissa anunciou, sou consagrado aqui na comunidade. Tivemos na parte da manhã a conferência com o padre Cadu, falando sobre quem é o místico hoje, onde ele pôde trazer de uma forma bem destrinchada que a mística não é um privilégio dos santos apenas, não é um privilégio daquelas pessoas que nós admiramos e que acreditamos que sejam espiritualmente elevadas, mas a mística é uma graça que Deus concede a todos nós. Então, vamos continuar hoje refletindo sobre a mística e como podemos vivenciá-la a partir desses três componentes aqui, inteligência, vontade e liberdade, ordenadas em Cristo. Então, a gente pensar primeiramente o ser humano como uma pessoa que precisa ser concebida numa totalidade. O ser humano, muitas vezes, ele é compreendido ou analisado de maneira fragmentada. Às vezes a gente pode até perceber que quando a gente vai num médico, eu vou cuidar do meu joelho, então eu vou no ortopedista, mas se eu tiver com um problema no estômago, eu tenho que ir no gastro. Então a ciência, ao longo do seu desenvolvimento, principalmente lá pelo século XVI, que por sinal também era o século onde Santa Teresa trouxe tantas novidades para nós espirituais, foi um século de muito florescimento no conhecimento. E tem um tipo de conhecimento chamado conhecimento cartesiano, que preferiu-se dividir o ser humano em partes a fim de que ele fosse compreendido. Não que isso não tenha sua importância, e a gente vai ver na trajetória do conhecimento que foi preciso passar por muitas etapas para que chegássemos ao conjunto de conhecimento que temos hoje. Mas esse conhecimento cartesiano dividido, ele também nos atrapalha a entender que nós somos uma parte e não um todo. E o ser humano ele não pode ser reduzido a nenhuma parte. Ele é sempre mais. Tudo aquilo que há dentro de nós, todas as nossas funções psíquicas, por exemplo, e até o nosso físico, ele nunca pode ser considerado individualmente. Então, se eu tenho muitas vezes um problema no estômago, esse problema pode estar relacionado a um problema emocional ou a uma dificuldade em outros órgãos do meu sistema digestivo. Então, o ser humano ele é muito mais. Ele precisa ser contemplado na sua totalidade. Ou seja, tudo que há em nós está em inter-relação e nós também, no nível individual, estamos em relação com os outros, assim como estamos em relação com o mundo, com o ambiente e com Deus. A espiritualidade, a nossa espiritualidade, que é uma dimensão da nossa vida, da experiência humana, somente nós podemos experimentar a espiritualidade como nós a vivemos, ela também precisa ser concebida de uma maneira integrada. Ou seja, então, através da nossa inteligência, nós somos capazes, ou deveríamos ser capazes, de acreditar
nessa verdade de fé. E crendo nessa verdade de fé, nós orientaríamos a nossa vida para Cristo, que é o nosso caminho. Amém? Bom, então deu para entender um pouquinho por que escolhemos essas duas dimensões da nossa vida psíquica, a inteligência e a vontade, para que possamos gozar, usufruir da liberdade que Cristo nos deu uma vez na cruz. E aí a gente pensar um pouquinho, o que é a inteligência, né? A gente que sempre escutou essa palavra na nossa vida escolar, muitas vezes um conceito mal entendido, né? Não utilizando a inteligência como um substantivo, como algo, mas muitas vezes nós tivemos contato com esse nome como um adjetivo, né? Muitas vezes consideraram a gente inteligente ou burro. Você é inteligente, você é burro, né? E às vezes a gente pode ter até uma dificuldade de se aproximar dessa palavra. Mas a inteligência, ela não é um adjetivo, apesar de ser usado comumente para as pessoas classificarem algumas habilidades intelectuais, algumas capacidades intelectuais. A inteligência, na verdade, ela é um conjunto, né, de elementos também psíquicos, habilidades, capacidades, né? E a maioria de nós possuímos inteligência, né? Ou então possuímos um nível adequado de inteligência, com exceção daquelas pessoas que são fisicamente ou neurologicamente afetadas por alguma dificuldade na sua formação, que pode causar algum retardo mental, por exemplo, alguma dificuldade, sofrer algum acidente, né, ser acometido, ter alguma parte do cérebro comprometida. Então, essa pessoa ela pode até perder a sua inteligência, que é o que acontece com muitos idosos no final da vida, né, que vão desenvolvendo quadros de demência, quadros de esquecimento. Então, a sua inteligência vai ser comprometida. Mas o que eu quero dizer? Que todos nós temos inteligência e a gente precisa parar de considerar a nossa inteligência como um adjetivo e considerar mais como uma capacidade que nós temos de pensar, de raciocinar. A inteligência em si, ela é muito difícil de definir. Tem um teórico na psicologia, que o nome dele é David Wesley. Ele criou, há 30 anos atrás, um instrumento de medida para fazer a medição da inteligência das pessoas, né? Muitas vezes a gente já viu teste de QI, algo parecido. E até mesmo esse autor, que é um fera no campo da inteligência, ele, quando uma vez foi perguntado o que seria exatamente a inteligência, ele disse que a inteligência era algo que o teste dele media. Ou seja, não definiu o que era inteligência. Então, vamos tentar aqui construir uma ideia um pouco geral sobre o que é a inteligência para entender o quanto que ela interfere na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. Então, como eu falei, a inteligência ela é um conjunto de habilidades cognitivas, habilidades do nosso pensamento, e que vai se desenrolar em diversos processos do nosso intelecto. Então, muitas vezes, identificar, resolver problemas, criar soluções, reconhecer a realidade, encontrar saídas, né, para as nossas dificuldades, para os outros, responder a algumas exigências da vida, ser capaz de adaptar, avaliar, julgar. Isso tudo tem a ver com a inteligência. Então, a gente vai considerar a inteligência como a capacidade de raciocinar, de planejar, de resolver problemas, de pensar abstratamente, né, de ter ideias, de compreender, de explicar, de aprender, né, de viver uma experiência e tirar uma aprendizagem daquela experiência. Isso é inteligência. E a inteligência está presente desde lá da vida do bebê, que ele já vai aprendendo, né? E ao longo da vida humana ela vai se desenvolvendo. A criança tem um tipo de inteligência um pouco mais limitada. Quando se chega na adolescência, algumas capacidades são aumentadas. Por exemplo, o adolescente ele consegue entender uma realidade mais abstrata, que é difícil para a criança, né? Então, quando se chega na vida adulta, é esperado que essa inteligência já esteja no seu maior, na sua melhor condição, né?
para que a gente seja capaz de compreender o mundo ao nosso redor. Então, pensar a inteligência na nossa vida espiritual é a nossa capacidade de conhecer, compreender a Deus, né? Deus é um Deus que se revela. Por mais que a gente muitas vezes considere Deus como um ser misterioso, ele é um ser que falou a nós, que se revelou a nós, inclusive através de uma pessoa, que é o Cristo, né? Então, nós necessitamos de inteligência para vivermos todas essas relações, certo? Então, nada de considerar a inteligência como adjetivo e nem chamar as pessoas de inteligentes ou burras, né? Inteligência é um conjunto de capacidades que todos nós temos e que nós também podemos, com toda certeza, desenvolvê-las. A gente vai ter alguns tipos de inteligências, alguns de vocês já devem ter escutado a teoria das inteligências múltiplas, vai ter gente que vai ter uma inteligência mais artística, mais musical, mais matemática, mais física, né? Então, às vezes uma pessoa tem uma tendência a gostar de alguma área do conhecimento, certamente o seu tipo de inteligência mais predominante a orienta para aquele conhecimento, para aquela atividade. Nós temos o que vamos dizer de inteligência social, que é a capacidade da gente pensar e refletir as nossas relações com os outros, né? Então, pessoas socialmente inteligentes se relacionam melhores porque são capazes de entender os sinais numa relação, são capazes de se portar adequadamente, né? Como, por exemplo, ninguém vai chegar num velório dando gargalhada. Por mais feliz que aquele convidado do velório esteja, ele vai ter, né, a pessoa que tem uma inteligência mínima, ela vai compreender que ali deve-se chegar num tom de sobriedade, deve-se chegar com uma postura que demonstre respeito, né? Então, muitas vezes, para a gente ter inteligência social, a gente também precisa ter inteligência emocional, que é a capacidade de nós reconhecermos as nossas emoções, que são pertencentes a um outro conjunto da nossa vida psíquica, que é a afetividade, e conhecer também as emoções dos outros. E para a gente chegar à inteligência emocional, a gente tem que ter um tipo de inteligência chamada intrapessoal, que é a capacidade de nós nos relacionarmos com os conteúdos que há em nós. E essa inteligência é muito necessária para que possamos viver a nossa vida interior, a nossa vida de oração. Porque quando Deus fala conosco, Ele fala no nosso interior. Quando Deus fala conosco, Ele se utiliza de elementos da nossa história, da nossa memória, né? Então, quanto mais nós pudermos nos relacionar conosco mesmos, mais inteligência intrapessoal nós teremos, né? Vai dizer a frase de Santo Agostinho, que é preciso o homem mergulhar dentro de si mesmo para se conhecer, para se superar, né? Então, a inteligência nos ajuda nisso. E o que é a vontade? A vontade é também uma dimensão muito complexa da vida mental, que tem relação com o nosso instinto, com a nossa afetividade e também com a nossa inteligência, né? Porque muitas vezes nos nossos atos de vontade, nós precisamos avaliar, julgar, analisar, decidir, né? Quantas vezes você está lá no shopping, saindo com a sua namorada e você só tem R$60 no bolso, você tem que avaliar onde é que você pode comer, o que você vai fazer, né? Então, por mais que você tenha uma vontade, sei lá, às vezes de comer no Outback, você vai ter que comer no Burger King, que é o que vai dar, né? Então, a inteligência também controla a nossa vontade, né? Apesar de ser uma área da nossa vida muito difícil de controlar, para algumas pessoas principalmente. Então, tem um autor de um livro que vai falar sobre todas aquelas dimensões que eu falei no início, da vida psíquica. Ele vai dizer assim, que a vontade não é um ponto pacífico, ou seja, não é um lugar tranquilo dentro de nós. Pelo contrário, é um lugar que constantemente está vivendo conflitos, tensões, né? Principalmente nós que somos submetidos a regras morais, a regras religiosas, a regras sociais. Então, a gente sempre vai ter o que a gente quer fazer e o que a gente pode fazer. Quem aqui, por exemplo, já teve vontade de matar alguém?
né? Acho que muitos de nós já teve essa vontade de matar alguém no momento de irritação, de matar um chefe, de matar um professor, e até mesmo de matar pai e mãe, dependendo da situação, né? Mas o conjunto de regras que está lá estabelecido na nossa consciência, através da nossa inteligência, a gente consegue dominar a nossa vontade. Então, a vontade é um lugar problemático, principalmente para nós que queremos, que pretendemos viver sobre a graça de Deus e queremos fugir do pecado. Nós vamos precisar dar muita atenção à nossa vontade. A vontade, ao longo da história do conhecimento, ao longo da filosofia, foi objeto de interesse de muitos filósofos. Alguns nomes que depois vocês podem pesquisar, estudar, ou já conhecem certamente. Schopenhauer, Nietzsche, Kant, né? E cada um deles foi tendo uma percepção acerca da vontade, já que o ser humano sempre foi movido pela sua própria vontade. A gente vê até mesmo na história bíblica quantos assassinatos já ocorreram, né? O próprio Moisés já matou um homem por conta da sua vontade. E ele também já sofreu males de outros homens por conta das vontades desses homens. Então, o ser humano está sempre, naturalmente, assim como os animais, movido pelos seus instintos, pela sua vontade, né? Tem uma corrente dentro da filosofia, que é o existencialismo, que vai trazer uma reflexão acerca da nossa vontade em relação com a nossa liberdade, que é o que a gente vai falar aqui também, que é o que a igreja nos propõe. O Papa João Paulo II, que certamente bebeu muito das fontes do existencialismo, também traz para nós a partir da teologia do corpo. Então, para a gente continuar falando sobre vontade, eu vou explicar alguns elementos da vontade. Não coloquei aí no quadro para não ficar muito poluído, mas se vocês quiserem anotar o nome de alguns, que eu vou dar alguns conceitos aqui. O primeiro deles é o instinto, né? Seria a primeira esfera da nossa vontade. O instinto é algo que está em nós e que muitas vezes é mais fixo e que tem a ver e que vai ser respondido ou vai ser manifestado de acordo com as espécies. Então, é muito presente nos animais e em nós, seres humanos, né, que temos muitas vezes o instinto de sobrevivência, né? Então, o nosso instinto, o nosso corpo, ele se direciona, ele se organiza de modo a suprir as nossas necessidades, né? Assim como na vida animal. Então, o instinto, ele é uma resposta comportamental que nos leva a ter uma melhor sobrevivência no nosso ambiente natural, né? Então, tem coisas que a gente já faz muitas vezes sem pensar, por instinto, né? A dona de casa, quando vê que o céu está escurecendo, já corre lá no quintal e tira a roupa, né? Isso para as mulheres que têm talvez um instinto mais desenvolvido que os homens, porque se duvidar, os homens vai chover, vai cair o temporal, e ele não vai lá tirar a roupa do varal, né? É uma vergonha, mas é isso, a gente tem que melhorar. Então, o instinto muitas vezes é herdado com algumas modificações superficiais de organismo para outro, tem a ver com fome, tem a ver com a sobrevivência, né? Dentro da teoria da psicanálise de Freud, ele toma esse termo instinto e dá o nome de pulsão, né? Quem já teve proximidade com essa teoria, quem já foi paciente de Carla, por exemplo, com certeza ela tratou esses conteúdos com você, assim como tratava comigo. As nossas pulsões. E as nossas pulsões, Freud vai dizer que pode nos levar para uma orientação para a vida, para o bem, para o nosso bem, ou para a morte, né? Que é o que muitas vezes acontece conosco, em alguns atos desordenados, como o próprio pecado, ou como atos que vão destruir outras pessoas, a agressividade, ou nos destruir, né, a nós mesmos, por exemplo. Infelizmente, um comportamento muito comum hoje é a automutilação entre adolescentes. Então, aquele adolescente está vivendo uma dificuldade na sua vida, onde ele não consegue dar conta, não consegue lidar, e ele vai ter o instinto de se destruir, de se machucar, de se cortar, para poder, vamos dizer assim, numa perspectiva psicanalítica, dar vazão àquele impulso, àquele instinto
que ele traz e que ele não consegue resolver pela sua razão, né, pelo seu coração. Depois do instinto, a gente vai pensar no desejo, né? Está muito presente na nossa vida o desejo. O desejo, ele nada mais é do que um querer, né? Querer algo, desejar algo, ansiar por algo, um apetite, né? A gente usa a palavra apetite muito na nossa dimensão alimentar, né? Eu quero comer, né? A mulher que engravida e tem desejos, né? Às vezes desejos esquisitos, como antigamente a gente ouvia falar, né? Que a mulher queria comer tijolo, né? Eu nunca vi assim perto de mim, nem minha esposa teve esses desejos, mas de repente surgia com os desejos assim de querer comer um hambúrguer às 11 horas da noite, né? Algo assim. Então, desejar, né? A gente sempre vai desejar, mas nem sempre o nosso desejo ele corresponde à nossa necessidade. Então, é como se o desejo ele fosse um instinto mais sofisticado, né? Que está envolvido com outras questões, com outros valores. Então, por exemplo, o adolescente que deseja ter uma roupa, um tênis de marca, aquilo tem a ver com a cultura dele, com o que ele pensa, com que o seu ambiente também apresenta como bom, como belo, né? A mulher que muitas vezes quer um corte de cabelo que está na moda, ou uma roupa que está na moda, isso é um desejo, que não necessariamente, de maneira nenhuma, é ruim. Mas a gente sabe que tanto os nossos instintos, quanto os nossos desejos, eles podem nos levar para um lugar não tão bom. Então, o desejo, ele não é fixo, ele não é inato, ele não é herdado, assim como os instintos, e ele vai sendo transformado de acordo com a cultura, de acordo com a história, né? Vai sendo mudado socialmente. E além do instinto, do desejo, nós temos uma outra dimensão da vontade, que é a inclinação, né? A gente acaba, no nosso meio religioso, ouvindo muito, né? Principalmente em relação à questão da homossexualidade. Fulano tem uma inclinação para a homossexualidade. Fulano tem uma inclinação para o roubo, para o uso de drogas, né? A inclinação é uma tendência a desejar. Não é o desejo em si que se materializa, que se concretiza, ou não, né? Mas que muitas vezes a gente se direciona para concretizar. A inclinação é uma tendência de desejar, buscar, gostar, né? Sei lá, eu posso gostar de carros caros, de carros importados, mas eu não tenho dinheiro para comprar, né? Tenho só uma inclinação. Então, toda vez que eu tiver a oportunidade de contemplar um desses carros, ou ir numa mostra, ou no museu, né, poder chegar perto, eu vou fazer porque eu tenho uma inclinação, que assim como toda a esfera da nossa vontade, pode ser boa, pode ser lícita e também pode nos levar a pecar. Então vamos pensar aí, instinto, desejo e inclinação. Para a gente até mesmo na nossa vida psíquica, nossa experiência com o pecado, saber avaliar, né, o que eu tenho, isso aqui é o quê? É um instinto que eu vou ter que dominar, que eu vou ter que controlar? Talvez o instinto seja mais difícil. Isso aqui é um desejo? Será que com o cultivo de outros pensamentos, cultivo de uma prática de abstinência, eu consigo controlar esse desejo, né? Muitas vezes a nossa própria realidade de vida e as limitações já dizem não para o nosso desejo. Não, você não vai ter isso aqui, não, você não pode ter o iPhone 13, por exemplo, e a gente se sossega, né, porque a gente não pode ter. Mas tem coisas que a gente sabe que não pode ter, que não deve ter, mas mesmo assim a gente quer lá e possuir aquela coisa, ou aquela pessoa, aquela situação, né? E aí tem a ver com o nível da nossa inteligência, quanto que a nossa inteligência está conseguindo controlar a nossa vontade. Tem uma outra dimensão também na vontade, que é bom a gente falar, que é a motivação. Hoje em dia a gente fala muito de motivação, né? Motivação para trabalhar, motivação para estudar, motivação para empreender. E a motivação, ela é também um conjunto de fatores que vão moldar, que vão tornar o meu comportamento mais facilitado. Então, uma pessoa motivada a estudar, por exemplo, ela vai conseguir um melhor desempenho, porque ela vai parar, ela vai estudar. Agora, uma pessoa que muitas vezes trabalha num lugar que é cansativo, num lugar que não tem uma recompensa, né, financeira, ou em outros benefícios não tão bons, a pessoa vai chegar ali desmotivada. Isso vai alterar
a sua disposição, o seu desejo de trabalhar, né? A sua vontade de trabalhar. Bom, a vontade, ela sempre vai se caracterizar, né? Para que ela se caracterize, ela tem que ser acompanhada de um ato, né? Muitas vezes, muitos de nós que somos religiosos, somos católicos, confundimos vontade com ato. E às vezes a pessoa vai lá no confessionário confessar a vontade. Eu tive vontade de matar meu chefe. Tá, mas eu fiz alguma coisa para que isso acontecesse? Eu tentei de alguma maneira? Não. Então, a vontade por si só, enquanto ela não é concretizada, ainda que seja uma tentativa falha, né, porque houve ali um direcionamento, ela não é pecado, por exemplo, né? Então, a vontade é um processo, né, que vai... o ato de vontade, né, ou o ato volitivo, é um processo que vai acontecendo até se concretizar. E vou falar agora 4 fases desse processo de vontade, que é muito legal a gente pensar, principalmente para a nossa vida de santidade, pecado, etc. Primeira fase é a fase da intenção, ou propósito, né? É aquele momento que a pessoa vai começar a esboçar, né, a possibilidade de desejar aquilo, de comprar aquele item ou de cometer aquele pecado. Nesse momento, essa pessoa é influenciada pelos seus impulsos, pelos seus desejos, pelos seus temores, né? Por exemplo, uma pessoa, ela sabe que no mês que vem ela vai ficar sem dinheiro por algum motivo. Ela pode se antecipar e pedir um dinheiro emprestado para o familiar. Então, muitas vezes até os nossos temores também interferem na nossa vontade, né? Então, essa é a fase da intenção. O grande problema da fase da intenção, relacionando com a nossa vida de pecado, é que essa fase muitas vezes é imperceptível, porque a gente não tem uma relação tão forte conosco mesmos, que a gente não vai percebendo os nossos movimentos interiores que vão nos conduzir para aquela intenção, né? Depois da fase da intenção, a gente vai ter a fase de deliberação. É a fase que eu começo a levar em conta, a considerar, a pensar, a refletir de uma forma propriamente dita em realizar aquele ato de vontade ou não. O indivíduo que ele está nas suas condições intelectuais, né, que ainda está no controle de si, ele vai conseguir pensar se aquele ato vai ser positivo ou negativo. Mudar de emprego, quero mudar de emprego. Aquele ato já passou da fase da intenção, já vem pensando um tempão e agora ele tem que começar a se decidir. Quero, não quero, vai ser positivo, vai ser negativo. Então, a pessoa ela vai considerar vários aspectos das suas implicações para aquele ato, assim como o pecado, né? Depois da fase de deliberação vem a fase da decisão, que é uma fase onde o ato ele vai começar a acontecer. A fase da decisão é a fase que a pessoa decide e começa a se movimentar, né? A buscar ou a procurar ou a fazer o que ela precisa para executar aquela decisão. Então, se ela vai comprar aquela casa, ela vai entrar na conta bancária dela, vai começar a movimentar ali, falar com o gerente, vamos pensar que ela tem um dinheiro guardado, vai liberar o dinheiro que está guardado naquele banco, até chegar à fase de execução, que é o processo final do ato de vontade, né? Que, se for um ato do nosso corpo, como por exemplo, vou beber água. Aqui houve um ato psicomotor. Eu tomei a decisão de beber água e rapidamente peguei o copo com a minha mão e levei à minha boca, né? Mas tantos outros atos, às vezes, precisam de um percurso ou de um processo também para executar, né? Vamos pensar que esse dia já vem sendo preparado há muito tempo, né? Alguém pensou, alguém decidiu, colocou na agenda, mas para chegar até aqui, ou muitos de nós saímos de nossas casas, até chegar aqui, foi um processo. Então, a fase de execução tem a ver com isso. Quando a nossa decisão foi colocada em prática e a gente se movimentou para cumprir a nossa vontade.
Bom, e o que então é a liberdade, né? A liberdade, ela não é em si um componente da nossa vida psíquica, né? A liberdade, muitas vezes, é um estado que nós experimentamos, é algo que nós possuímos ou conquistamos. Nós, né, vai dizer o catecismo, quem tiver aí, ou quiser anotar o parágrafo 1703, a gente vai ficar aqui entre esse parágrafo até o 1740 e pouco, para a gente entender o que o catecismo, o que a nossa doutrina fala sobre a liberdade, né? Então vamos saber que nós possuímos uma alma, que essa alma tem um caráter espiritual, tem um caráter imortal, né? E que, através dessa alma, somos convidados a participar da luz de Cristo, né? E receber a força do Espírito Santo para viver. Então, por meio do Espírito Santo, nós somos capazes, através da nossa inteligência, de compreender todo esse processo de criação que Deus traz para nós e da vida que Ele tem para nós, ou seja, do que é bom, do que é verdadeiro, da verdade, do bem, do amor, da perfeição. Então, a nossa alma, provida dessas forças espirituais, provida da graça de Deus e em posse da própria liberdade, da própria inteligência e da própria vontade, vamos chegar à liberdade, né? Só uma pessoa provida de inteligência e de vontade pode experimentar a liberdade. Uma pessoa que, por algum motivo, tem algum retardo mental ou uma incapacidade de pensar e até uma incapacidade de se mover, por exemplo, fisicamente, ela não vai ser tão apropriada assim da liberdade, né? E o catecismo vai dizer que a liberdade é um sinal privilegiado da imagem divina, apesar da gente precisar aprender muito o que é a liberdade, porque muitas vezes nós trazemos uma concepção religiosa atrelada à culpa, à condenação, como se Deus fosse aquele Deus da nossa infância, né, que se a gente não comer a comida vai nos castigar, né? Então a gente precisa entender muito bem o que significa esse dom da liberdade, que pode trazer tantas diferenças para a nossa vida, né? Então Deus criou o homem, deu uma racionalidade, deu uma dignidade, né? E deixou o homem livre para ser responsável pelos próprios atos. Como vai dizer no catecismo, Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão, de tal modo que procure por si mesmo o seu Criador e, aderindo livremente a ele, chegue à total beatífica perfeição. Então, o nosso caminho para com Deus é um caminho de liberdade. Padre Cadu hoje falava sobre a parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo teve tanto a liberdade de sair, quanto a liberdade de voltar, né? E assim também deve ser conosco. A gente precisa aprender muito o que é a liberdade, primeiro para nós vivenciarmos, e segundo, para aqueles que exercem cargos de liderança na igreja, cargos de ensino, né? Também transmitir aos outros o que é a verdadeira liberdade, porque senão nós também podemos cair no farisaísmo, que não é aproximado da liberdade divina, né? Os fariseus, eles não experimentam, eles experimentam fortemente a religiosidade, e isso não quer dizer que eles vão viver a liberdade, tanto que Cristo muitas vezes entra no embate com eles, quando vai curar um homem no dia de sábado, quando vai pegar o milho lá na colheita no dia de sábado, porque Cristo é a própria personificação da liberdade, já que Deus é o responsável pela nossa própria liberdade. Então, o parágrafo 1731 vai dizer assim: a liberdade é o poder radicado na razão, na inteligência e na vontade de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, praticando por si mesmo ações deliberadas, pelo livre arbítrio, cada qual dispõe de si. A liberdade é no homem uma força de crescimento
e maturação na verdade e na bondade, e atinge a sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. Então a gente pode ter muitos conceitos também no mundo, na sociedade, do que é a liberdade, principalmente nós que vivemos numa era pós-moderna, onde o ser humano ele conquistou muita liberdade pessoal, muitas liberdades institucionais, né? Se a gente for pensar lá na década de 60, com vários movimentos juvenis, estudantis, um pouco mais antes também, movimentos de trabalhadores, né? Pessoas que, de alguma maneira, sofriam alguma opressão e lutaram pelos seus direitos, né? Só que alguns desses direitos acabam interferindo ou esbarrando na moralidade cristã, como, por exemplo, o direito à sexualidade, né? Nós temos direito à nossa sexualidade e esse direito ele precisa ser vivido como graça, como dom, como vai nos ensinar São João Paulo II, né? Então, a gente entendeu de algumas décadas para cá que o homem ele pode tudo, né? E também com o avanço da tecnologia a gente tem essa pretensão de que a gente pode tudo, né? Uma pessoa que vai ficar doente hoje em dia, o quanto vai ser difícil para ela aceitar um diagnóstico, porque a gente tem a pretensão que a medicina, a ciência já deveria estar desenvolvida a ponto de nos oferecer todas as soluções para os nossos problemas. Então o homem ele se sente livre, mas ele não entende o que é muitas vezes essa liberdade, porque essa liberdade o faz muitas vezes escravo de si mesmo, né? E não consegue abraçar, adentrar na vida da graça, na vida da bem-aventurança que Deus nos traz, né? Então, nossa vontade e nossa inteligência precisam nos direcionar a uma vida livre. Pensar em liberdade também a gente tem que pensar na nossa responsabilidade, né? O homem ele é livre para escolher, mas ao mesmo tempo ele é condenado a escolher. Até quando nós não escolhemos, nós estamos escolhendo, né? Hoje em dia tem algumas frases aí pela internet, né? Principalmente quando vai falar de relacionamento, essas coisas assim que as pessoas gostam, né? Vai dizer assim, não escolher já é escolha, né? Se ele não te respondeu, se ele não falou com você, é porque ele já está mostrando ali o que ele quer, né? Pensando nessa perspectiva das pessoas que se relacionam, né? Então, não escolher é uma escolha, né? E nem sempre nós somos dotados dessa capacidade. Às vezes para coisas triviais, coisas pequenas, como o sabor de uma pizza, né? Outro dia estava um rapaz que eu até não estava falando, que o grupo de amigos dele, ninguém queria escolher a pizza, né? Aí ele foi e falou, eu quero a pizza vegetariana. Aí quando ele falou vegetariana, todo mundo já levantou a voz e se posicionou para escolher. Então nós temos que ter essa capacidade de escolher e lidar com as responsabilidades da nossa escolha, o que é muito difícil. Por isso que muitas vezes nós preferimos nos omitir, nós preferimos ficar de fora, deixar as outras pessoas irem à frente, porque é mais fácil. Mas nós, como indivíduos, né, e principalmente na perspectiva cristã, nós que somos batizados, que somos crismados, nós temos que cada vez mais nos encaminhar para a capacidade de fazer nossas próprias escolhas. Bom, se a gente for pensar nas condições atuais, como é que o homem está vivendo a sua inteligência, a sua vontade e também a sua liberdade, né? Tem uma frase aqui de um padre jesuíta que viveu no século passado, morreu em 1985, 86, se eu não me engano, um francês chamado Michel Certeau. Ele vai dizer que não se pode tratar o tema da mística sem referência a uma situação cultural e histórica particular. Então, a mística ela precisa ser compreendida na relação daquele indivíduo com o seu tempo, com a sua cultura, né? E se a gente for pensar,
o que a gente vive hoje, né? O que está ao nosso redor, o que nós enfrentamos, né? Já falei um pouquinho sobre essa vida pós-moderna, sobre as revoluções que nós tivemos lá a partir da década de 50, de 60, né? Onde diversos grupos da sociedade, econômicos, políticos, científicos, artísticos, foram se modificando e também afetaram muito da nossa vida. Depois a gente tem uma invasão de tecnologia, né, na era da informática. Agora a gente já está numa era da rede social, né? Ainda mais depois desses 2 anos de isolamento, as nossas relações elas ficaram ainda mais fragmentadas, mais difíceis, né? Então a gente hoje, até considerando também esse tempo de pandemia, nós constantemente estamos vivenciando uma situação de ameaça na nossa vida, na nossa saúde, com a nossa condição social brasileira atual, com as dificuldades econômicas, com as dificuldades políticas, sociais, né? A gente está sempre diante de uma ameaça, de uma crise, o que vai interferir na nossa vida psíquica, na nossa vontade, na nossa inteligência, né? Você que é adolescente ou que tem filho, parente adolescente, que passou esses 2 anos, quantos adolescentes não conseguem hoje retornar à sua vida acadêmica, à sua vida de estudos, ou até mesmo muitos de nós, né? Somos estudantes, às vezes, universitários, ou alguns que precisaram passar esse tempo todo trabalhando em home office. Quantos de nós não adoecemos, quantos de nós não nos enfraquecemos na nossa vida psíquica, na nossa disposição para realizar as coisas, para estudar, para trabalhar, por conta do desgaste emocional que vivemos, né? Então, a maioria das pessoas que você encontra, elas estão com algum tipo de perturbação, né? Isso é fato, né? A gente não consegue muitas vezes mais parar para pensar, parar para raciocinar, né? Onde a gente vai elencando as ideias e vai puxando outras de uma maneira saudável, né? Não, hoje em dia a nossa cabeça está repleta de imagens, de pensamento, de informação, né? A nossa conexão ou escravidão com o celular, com as redes sociais, vai minando em nós a capacidade de agir. E nesse cenário, a nossa vida espiritual é que paga o pato, né? Porque muitas vezes na vida profissional, pelo fato de ter que trabalhar, pelo fato de estar sendo vigiado, a gente vai lá e a gente cumpre. Ainda que possa cumprir mais ou menos, mas está lá cumprindo. E a nossa vida espiritual, que depende somente de nós, acaba ficando para depois, porque a gente está cansado, a gente está esgotado, a gente está perturbado, a gente está desorientado das nossas emoções, né? Então, muitas das nossas experiências acabam se aproximando de uma experiência até exagerada, né? Muitas vezes os nossos desejos são desejos exagerados, os nossos temores são temores exagerados, que vai se desenrolar para uma fobia, para um pânico, para uma angústia muito forte, para uma preocupação muito presente, né? No campo da vontade, quantas pessoas com dificuldade de ter uma vontade mais disciplinada, né? A gente pode ver isso pela nossa alimentação. Quantos de nós conseguimos manter uma alimentação adequada, que fosse favorável para a nossa saúde? Quantos de nós sabemos que precisamos fazer uma reeducação alimentar, mas a gente não tem força de vontade de começar, né? Então, a gente está muitas vezes associado a uma sensação de derrota, de desistência, né? Com impulsos, muitas vezes, alimentares, sexuais, de consumo desordenados, né? Quantas pessoas endividadas porque, né, ali com o celular na mão, sai comprando o que não precisa, sai comprando para se preencher porque está desanimada, porque está sentindo um vazio. Muitas vezes experiência de inconstância em diversas áreas da vida, né? Então, ou a gente está sendo atravessado por algo assim, ou a gente está do lado de alguém que está sendo acometido por um desses problemas, né? Então, a nossa inteligência, ela não funciona tão bem. Ela não atinge um nível de tranquilidade capaz de levar a gente a pensar, a gente refletir, a gente conseguir decidir o que é melhor, né? E isso vai ter consequência na nossa vida espiritual, né? Vida espiritual para quê? Minha vida está tão perturbada, minha vida está tão cheia de problema, de preocupação, eu vou parar, tem tanta coisa para fazer, para resolver, tem que falar com tanta gente, como é que eu vou parar para falar com Deus? E aí, quando tenta começar uma vida de oração,
vem o quê? Vem a distração, vem o desânimo, né? Vem o sono, enfim. Vou parar de falar, senão eu vou ficar falando muito de todo esse cenário caótico que a gente está vivendo, e a gente precisa olhar para essa realidade com esperança, porque muitos de nós, diante de tudo que nós temos passado interiormente, a gente pode olhar e pensar que não tem jeito, que não vai mudar, que não vai ser diferente, que a gente não vai conseguir. A gente pode ver, por exemplo, quantas desistências vocacionais ocorreram na igreja nesse tempo. E eu não falo só da nossa comunidade, mas de seminários, de outras instituições, né? Quantas pessoas, acho que é o Wellington que falava na adoração, ainda não retornaram para as santas missas, né? Por quê? Porque perdeu o eixo da sua vida espiritual. Então, estão vendo essa imagem aqui? A gente tem a cruz de Cristo, e a cruz de Cristo representando a liberdade que ele nos conferiu na sua paixão. E a inteligência e a vontade. Esses dois elementos da nossa vida psíquica, eles precisam girar em torno da cruz. Falar de orientar a inteligência e a vontade tem que passar justamente pela inteligência e pela vontade, né? Então é uma relação ainda mais difícil, porque se eu já estou com a minha inteligência fraca, se eu já estou com a minha vontade vulnerável, e eu escuto que eu tenho que ordená-la para Cristo, como é que eu vou fazer isso? Né? E aí é a hora que a gente confia na graça e se agarra a essa esperança divina para sermos capazes de viver esse processo de retorno, de reconstrução da nossa vida com Deus, de experiência com Ele, de experiência mística com o Senhor. Usar essa frase aqui do Michel de Certeau, ele vai dizer assim, que a mística é ter o coração inquieto, sempre caminhantes, assim são os místicos. Então o místico é aquele que não paralisou diante da sua limitação, diante das suas barreiras. E aí o que eu falava, que a gente tem um problema, né? Porque eu preciso orientar a minha inteligência, só que isso acontece pela minha própria inteligência. Orientar a minha vontade, só que isso também acontece pela força de vontade, pelo esforço. Por isso que precisa ser todo o esforço, realizar todo o esforço e operar todo o experimento, tudo que está ao meu redor. Por exemplo, está aqui hoje. Talvez você tenha vindo, né, na força da marra. Né? Talvez você tenha acordado, talvez você tenha pensado, poxa, será que eu vou mesmo? Será que eu vou perder o meu sábado lá naquele CEF? Será que eu vou passar o dia todo lá, não vou dormir até mais tarde? De alguma maneira, a sua vontade foi mais forte. Né? E é isso que a gente tem que aplicar diariamente para podermos estabelecer a nossa vida com Deus, para não perdermos a nossa vida com Ele. Realizar todo o esforço, contar com todo o recurso, né? Principalmente com o recurso da graça, mas talvez com o recurso dos nossos irmãos, com quem caminha conosco. Né? Realizar toda uma movimentação prática que possa me colocar diante de Deus. Por exemplo, um exemplo muito simples, colocar o relógio para despertar na hora que eu tenho que rezar, por exemplo, né? Levantar da cama assim que eu acordar, para não perder mais a hora, para não chegar atrasado no trabalho, para não perder a missa, né? Então, todo o esforço e toda a operação para que eu possa experimentar a Deus. E aí, pensando nisso, né? A gente vai ter o que Teresa vai nos chamar de determinada determinação. Que ela, lá na época que ela vivia, com todas as limitações que ela tinha, como mulher, naquela época a mulher não era considerada, muitas vezes ela foi mal interpretada, mas a experiência que ela teve com Deus era tão forte que fez com que ela revolucionasse todo o seu interior. Então toda a inteligência de Teresa e toda a vontade de Teresa é orientada para Cristo. E ela reconhece que muitas vezes ela não quer, ela não deseja, ela reconhece que o nosso corpo,
as nossas relações muitas vezes são orientadas para algo ruim, para um desgaste, para um conflito, mas ela se fundamenta numa verdade muito maior e direciona toda a sua vida para o mistério de Cristo. Essa determinação que muitos de nós já escutamos, né? Não é novidade para quase nenhum de nós aqui, mas que precisa ser aplicada diariamente. E aí, como eu digo, essa determinação associada a uma esperança, a uma crença de que é possível, né? De que Deus pode nos tornar capazes de alcançar essa vida que Ele tem para nós. Superar o cansaço, né? Restabelecer o equilíbrio do nosso corpo. Poxa, Almir, é tão difícil, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que estudar, eu tenho missão, né? Essa semana eu falava para alguém assim, bom, eu acho que para eu ficar bem, eu vou ter que sair da comunidade, eu vou ter que sair do meu doutorado, eu vou ter que deixar de visitar algumas pessoas no fim de semana, enfim, deixar de fazer um monte de coisas que está incluída na minha vida para ter a ideia de que eu vou ficar bem. Mas será que isso é necessário? Talvez não. Talvez nós aqui hoje não sabemos descansar, né? A nossa mente ela é tão atraída por inúmeros estímulos que a gente não consegue repousar. O ser humano atual, ele não consegue mais contemplar, refletir, parar para pensar, porque ele está esgotado, né? Então, o que eu posso fazer? Como é que eu posso aprender a descansar, né? Será que quando eu descanso, eu realmente descanso? Ou eu ligo a televisão, ou eu pego meu celular e fico consumindo ainda mais informação, né? Será que aquelas coisas que eu posso dizer não, eu estou conseguindo de fato dizer um não, né? Eu estou conseguindo me posicionar para que eu possa também cuidar do meu corpo, né? Será que muitas vezes o meu cansaço também não é fruto de uma vida sedentária, da qual eu, por minha própria vontade, mesmo tendo acesso, tendo possibilidade, não busco fazer um exercício físico, não busco regular a minha alimentação, enfim, de alguma maneira, eu e você podemos estar lidando com o nosso cansaço de uma forma inadequada. E é possível que a gente supere, que a gente melhore. E isso com certeza vai trazer benefícios para a nossa vida espiritual. Reeducar os sentidos, né? Nós interagimos com o mundo, interagimos com os outros, interagimos com Deus através dos nossos sentidos, que são quais? Tato, paladar, audição, olfato, visão, né? E muitos desses sentidos, muitas vezes, coloquei aqui reeducar, mas talvez a gente precise até educá-los. Talvez a gente nunca soube, de fato, utilizar os nossos sentidos de maneira adequada, de maneira favorável, né? Tem um livro que eu vou indicar para vocês que chama A Mística do Instante. É do cardeal José Tolentino Mendonça. Esse livro, ele vai trabalhar a nossa relação com Deus justamente através dos sentidos, né? Por exemplo, ele vai falar da importância do sabor na vida com Deus. Tem um capítulo aqui que fala a relação dos odores, né? Os odores que muitas vezes na Bíblia tem uma conotação importante para a aproximação de Deus. Enfim, tem uma série de reflexões que vão nos ajudar a descobrir os nossos sentidos como um meio de direcionamento para Deus, um meio de experiência, que é o que é a mística para nós. Assumir a espiritualidade como um projeto, né? Ou seja, ter a espiritualidade como um compromisso, né? O padre Cadu falava da experiência dos irmãos na comunidade Shalom, né? E isso me admira muito. No meu trabalho eu tenho oportunidade de atender algumas pessoas que são de lá, e às vezes elas vão narrando a minha rotina, a rotina delas, elas vão narrando os sacrifícios, os ajustes que elas fazem. Eu acho muito belo essa capacidade da gente parar. Eles, por exemplo, param 2 horas por dia para rezar, né? É claro que isso pode ser possível para algum e para outros não, como o padre desenvolvia muito bem, não trazia isso como uma pressão,
mas o quanto que nós às vezes precisamos parar 30 minutos e não conseguimos, né? Ou então podemos rezar antes de realizar nossas tarefas, podemos rezar em alguns ambientes que nós passamos, né? Eu posso fazer uma oração caminhando na rua, né? Dentro do ônibus. É claro que se retirar, se recolher, silenciar é o essencial, mas o que é possível, se eu assumo a espiritualidade como um projeto, eu torno tudo isso mais possível. Encontrar uma nova relação com o tempo, né? O tempo, ele é algo que parece o tempo inteiro nos devorar. A gente está sempre correndo contra o tempo, né? E o tempo na teologia também tem uma importância, né? Quando nós vamos refletir sobre o Cronos, sobre o Kairos, sobre o tempo da graça, né? Quando Deus vai dizer que um dia na presença dele vale mais do que 1000 anos, né? Então, Deus tem toda uma proposta para uma relação nossa, saudável com o tempo. Até ele que se relacionou, vamos dizer assim, com o tempo, né? A partir dos 7 dias da semana, trabalhou em 6 dias e descansou no 7º dia. O quanto a gente precisa desacelerar, né? Parar de ter desespero frente às situações que temos para resolver, para fazer, ter paciência, respeitar o processo, né? A gente que fala tanto de processo, mas nem sempre a gente sabe respeitar o processo, porque a gente tem pressa que as coisas aconteçam, né? E a gente muitas vezes não tem pressa de se aproximar de Deus, de estar na presença dele, mas temos pressa por outras necessidades que podem esperar na nossa vida. Essa daqui é uma forma muito importante para que a gente consiga ordenar a nossa inteligência e a nossa vontade. Quando a gente se descobre ou se redescobre amado por Deus. E isso muda tudo. É esse amor que muitas vezes vai fazer aquele impossível que eu falava, né? Como é que a nossa inteligência vai ordenar a nossa própria inteligência, a nossa vontade, que está sem vontade, vai ter força de vontade. Nesse amor, nós conseguimos toda essa força, toda essa movimentação, né? Vamos fazer uma relação aqui, por exemplo, com o amor de mãe ou o amor de um pai. Amor de mãe que é mais socialmente, né, explanado, essa ideia de que a mãe ama tanto o filho que ela é capaz de fazer todas as coisas, né? Então, quando nós também nos sabemos amados por Deus, nós vamos querer corresponder a esse amor. Então nós vamos ter motivação, nós vamos ter motivos, razões para nos levantarmos, para assumirmos um sacrifício, para termos uma outra postura com as pessoas. Se Deus me ama, eu posso amar o outro, eu posso controlar a minha vontade quando eu estou com desejo de desrespeitá-lo, de agredi-lo, né? Então, o amor é essa revolução que faz com que tudo que há em nós se transforme e se fortaleça. E por fim, para a gente pensar a nossa inteligência e a nossa vontade ordenada, é também aprender a viver o instante. Tem um pouco a ver com a nossa relação com o tempo, né? Santa Teresinha vai dizer que para amar o Senhor, ela só tem o hoje, né? E nós raramente vivemos como o hoje e com o agora. A gente está sempre vivendo o aqui e o agora pensando em outra coisa. Então eu estou lá lavando a minha louça, eu já estou pensando no que eu tenho que fazer depois, e fazer depois, e fazer depois. E aí nem aquele momento, que por si só já é desgastante, poderia ser mais tranquilo, poderia ser mais agradável se eu conseguisse me radicar naquele lugar, né? O meu trabalho, o meu estudo. O Padre Cadu falava de uma frase de São José Maria Escrivá, né? De nós fazermos o que precisamos fazer, estar onde precisamos estar. Isso tem a ver com viver um instante. E é no instante que a vida acontece, né? Quando Santo Agostinho vai dizer, tenho medo que a graça passe. A graça acontece no instante da nossa vida, né? E muitas coisas importantes no mundo, na vida, no ambiente, acontecem no instante. Por exemplo, coloquei aqui a imagem de uma rosa desabrochando. Isso é um momento de um instante, né? Que poderia ser contemplado por nós, poderia ser aproveitado por nós, mas nós não estamos com a nossa atenção, com a nossa inteligência voltada para esse instante. Então, para a gente finalizar,
tudo aquilo que nós ouvimos aqui sobre inteligência, sobre vontade, eu te convido a nessa hora fechar os seus olhos e fazer uma experiência de quietude. Fazer uma experiência mais livre com o tempo. O Senhor é o Senhor do tempo. O Senhor é o Senhor da nossa história, não somos nós. De você nesse momento entregando-se ao Senhor, assumir que você não tem o controle da tua vida, que o peso das tuas preocupações pode ser muito menor. Que o seu pensamento pode desacelerar. Que Deus te conferiu um espírito, uma alma dotada de inteligência, que é capaz de pensar no que é melhor, que é capaz de reconhecer as suas necessidades mais profundas, as suas lacunas, os seus vazios. Vazios esses que você sabe que só podem ser preenchidos pela graça de Deus. E que você, apropriado da sua inteligência, pode orientar a sua vontade para o que é melhor. Muitas vezes dar um passo para trás diante de uma escolha equivocada. Muitas vezes em uma situação de desistência, permanecer um pouco mais e deixar Deus conduzir esta situação. Diante da graça de Deus, neste lugar de santidade, neste lugar de unção, o que Ele te leva a reconhecer hoje, na sua vida, no concreto da sua vida, na sua realidade financeira, onde você muitas vezes se desespera, onde você muitas vezes não confia, onde você quer ter o controle e você acha que sabe o que é melhor, e daí saem conflitos com seu esposo, com a sua esposa. Mas a sua inteligência, tomada por Deus, poderia dar outros desfechos para esses problemas. Você que já não tem mais vontade de estudar, que não tem concentração para recomeçar um estudo. Você que abandonou projetos que o Senhor tinha inspirado em seu coração. Seja na sua saúde, seja na sua vida profissional, e principalmente nos seus compromissos espirituais. Você que ia mais à missa, que se determinava em ir mais à missa, e foi deixando isso de lado, como se fosse necessário somente ir aos domingos. Meu coração ansia-te mais. Você que hoje experimentou o amor de Deus neste lugar, com seus irmãos, através da canção, através de uma conversa, de uma partilha, na adoração. Vai deixando este amor ir irradiando sobre o seu ser, sobre todas as áreas, aquelas que você conhece e as que você não conhece.
mas que pode ser tomada pela graça de Deus. Vai derrubando as muralhas. Vá repensando as ideias rígidas que você traz em si, as falsas determinações que te impedem de dar mais ao Senhor, as falsas determinações que te impedem de rezar por mais tempo. A doce voz me faz querer servir. Vai ouvindo no seu íntimo essa doce voz. Teu mistério de amor me atrai. Se você nessa hora sente alguma parte do seu corpo dormente, não se preocupe. Não tente controlar essa experiência. Não tente controlar a experiência que Deus pode manifestar em você, no seu corpo. Se não em ti, e me faz livre. Você que deseja se abraçar, se abrace. Senhor, e me faz. Você que deseja cantar essa canção, não tenha medo de se comprometer. Guia-me, Senhor, Deseje a liberdade. livre em suas asas de amor. Deseje uma vida diferente. Deseje uma vida nova. E me faz livre. Conduza-me, Senhor, e me faz livre. Guia-me, Senhor, e me faz livre. Em suas asas de amor, e me faz livre. Atraíste-me a ti com o odor dos teus perfumes. Abraçaste-me em teu peito e afagaste-me com o teu suave ósculo. Selaste o teu amor por mim e me faz livre, e me faz livre. Conduza-me, Senhor, e me faz livre. Guia-me, Senhor, e me faz livre. Em suas asas de amor, e me faz livre, livre. E sabe, a nossa vida com Deus é um encontro entre duas liberdades. Nós não combinamos essa música, mas o quanto essa canção reflete essa experiência necessária de hoje reclinar o seu coração, reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Não se culpe pelos seus cansaços, não se culpe pela sua fraqueza, pelos seus erros, porque Deus é um Deus infinitamente bom, maior do que qualquer falha da nossa parte, qualquer fraqueza. Muito maior é o amor de Deus, é a sua bondade, é a sua paciência. E hoje o Senhor só quer que você venha até o seu peito e recline a sua cabeça, que você descanse, que você se sinta amado, amada, que você acredite nele, que você acredite que o pedido que você faz a Ele nessa hora é ouvido.
lembro de um desejo que eu tinha assim que me converti, que era ter uma espiritualidade. Talvez eu nem soubesse o que era isso, mas eu lembro que assim que eu me converti, eu pedia muito a Deus, e às vezes eu me interessava por alguns livros. Teve um livro que marcou muito a minha história, que se chama Mostra-me a Tua Face, do Frei Inácio Larrañaga, alguma coisa assim. E muitas vezes no percurso de início da vida de oração, antes de orar, antes de tomar as minhas decisões, de fazer as minhas escolhas por Deus, eu sempre pedia que Deus me desse a capacidade de assumir aquilo que Ele teria para mim, no sentido da vida espiritual, no sentido da oração. Eu lembro que às vezes tinha uma mesquinharia na vida de oração, que eu rezava só o terço da misericórdia porque era mais rápido. Eu tinha medo de me comprometer, de rezar todo dia o terço mariano, né? Porque ia demorar mais. E quanto era mesquinho o meu coração para isso e para tantas outras coisas, né? E por graça de Deus, Deus me levou por um caminho de crescimento na vida espiritual, mas que não é um caminho fixo, determinado, que constantemente nós precisamos nos ver onde estamos, onde paramos, onde nos enganamos, onde nos acomodamos, né? Então, hoje, novamente, eu trago a necessidade de avançar na minha vida espiritual, de crescer na minha vida espiritual, de dar novos passos. E Deus me fazia lembrar que muitas vezes passos não são dados porque nós esquecemos de desejar, esquecemos de pedir isso a Ele, né? Então, eu convido hoje você, ao refletir sobre a própria vontade, a refletir sobre a inteligência, usar a tua inteligência e a tua vontade para isso. Não na preocupação se você vai conseguir ou não, mas na liberdade de hoje pedir: Senhor, me ajuda a rezar mais. Senhor, me ajuda a estar mais na sua presença, a visitar mais o seu Santíssimo, a estar mais na Santa Missa, a amar mais, a ser mais paciente, a confiar mais. E Ele vai nos dar, certamente, essa chance, porque é do interesse dEle. Mas Ele também espera que nós tenhamos esse desejo, esse ardor. Então, mais uma vez, escuta essa canção e inclina o teu peito, a tua cabeça no peito de Jesus e confia. Onde quer que você esteja, se você já tem uma vida espiritual, se você está conhecendo este novo caminho, mas acredite, tenha esperança e fé de que Ele vai conduzir você, assim como Ele conduziu a tantos de nós, a tantos no mundo inteiro, ao longo da história, a tantos santos e santas. Foi Deus que conduziu, não foram eles só desejaram, eles só quiseram. E que hoje eu e você queiramos novamente, queiramos amar o Senhor, queiramos viver inteiramente nesse amor. Como posso resistir se Tu és Deus? Como posso persistir se não em Ti? E me faz livre, conduza-me, Senhor, e me faz livre. Guia-me, Senhor, e me faz livre. Em Suas asas de amor, e me faz livre. Livre, e me faz livre, e me faz. Conduza-me, Senhor, e me faz livre. Guia-me, Senhor, guia-me, Senhor, e me faz livre. Em Suas asas de amor, e me faz livre.